o Deus das oportunidades. Eu não sei se você está percebendo, se não está percebendo, é meu papel. Eu me sinto movido, eu me sinto impelido pelo Espírito Santo a dizer para vocês, tem pessoas que estão passando por momentos delicados na vida. Alguns de vocês, quem sabe, têm dito é o pior momento, é o pior ano. Talvez você tenha classificado isso da forma mais terrível possível. Eu pediria a vocês agora, por favor, que prestassem atenção nesta palavra, porque eu creio que esse é o ano das oportunidades. Eu quero que vocês, de fato, junto comigo, vejam as oportunidades que Deus está dando para nós. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de cada um de vocês. O texto bíblico de Apocalipse, capítulo 3, eu vejo aquele texto, que daqui a pouquinho eu vou voltar nele, como um texto profético para cada um de nós aqui. Nesse texto que nós lemos domingo passado, nós encontramos Jesus ditando uma carta a uma igreja chamada Filadélfia. Esta carta, ela também está relacionada com cada um de nós que estamos aqui. Portanto, eu posso dizer para vocês assim, hoje nós estamos recebendo uma carta do céu. Uma carta do céu. Veja como é que inicia o verso 7 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Aqui veja esta frase: tem a chave de Davi. Veja que aqui Jesus se apresenta como aquele que tem a chave. Que chave é esta? Eu creio plenamente que Jesus tem a chave das oportunidades de Deus para a nossa vida. A chave das oportunidades divinas. Veja a afirmação que Jesus faz na sequência. Ele diz assim: o que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele está dizendo, ó, quem está ditando essa carta é aquele que quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar, e quando ele fecha, ninguém pode abrir. Você veja que qual é a intenção das palavras, dessas palavras de Jesus. A intenção de Jesus é que ninguém pode roubar as oportunidades que o céu disponibiliza para mim e para você. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre. Então, o propósito de Deus, o plano de Deus, ele está em aberto para quem quer. Para quem quer. Ninguém pode fechar. As oportunidades divinas são viáveis a cada um de nós. Pois, como vemos na sequência, Jesus dá essas oportunidades levando em conta o que nós somos. E veja como é que começa o verso 8. Ele nos conhece, diz o texto. Eu conheço as suas obras. E aqui, por favor, eu sinto que tem que parar e fazer algumas afirmações. Essa frase, ela me traz muito consolo ao coração. E deveria também trazer a você, além de consolo, desafio. Esse texto está dizendo que nós não somos uma fraude para Deus. Que Deus, se Ele soubesse quem eu sou, meu Deus, nem fala, Senhor. Se Ele soubesse quem eu sou, Ele não ia falar nada de me dar oportunidade. Ele diz, eu conheço você. Eu conheço as suas obras. E veja a sequência do texto. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então veja, mesmo conhecendo você, eu tenho oportunidade para você. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aí, veja que Jesus afirma, eu conheço o que você é capaz de fazer. Isso aqui é muito importante. Eu conheço o que você é capaz de fazer. Eu coloquei uma porta aberta diante de você, que ninguém pode fechar, e eu conheço o que você é capaz de fazer, eu sei do tamanho da sua força, eu sei do teu potencial. E aqui uma verdade que nós precisamos registrar. Jesus deseja que nós saibamos que as oportunidades divinas que Ele nos dará levarão em conta o nosso potencial intacto. Por favor, eu quero que você tente guardar isso no seu coração, o nosso potencial intacto.
Veja, irmãos, a pessoa que nós vemos no espelho diariamente, que nós olhamos e vemos, esse sou eu, é diferente da pessoa que Deus fez. Deus colocou dentro de nós o potencial dele mesmo. Ele nos fez a sua imagem, Ele nos fez a sua semelhança. Portanto, Deus, Ele nos dará a oportunidade, Ele então, conhecendo o tamanho da nossa força, do nosso potencial intacto, Ele vai criar oportunidades, Ele vai disponibilizar oportunidades à nossa frente, que nos estimule a tomar posse, a nos apropriarmos desse potencial intacto que Ele colocou dentro de nós. Então, para isso, Deus precisa agir na maneira de nós vermos a vida, na nossa mentalidade. Ele precisa tratar a nossa mentalidade. Aqui eu pergunto para você nessa noite: que tipo de mentalidade é a sua? Essa pergunta é muito importante ser levantada agora, e eu espero que vocês estejam me acompanhando. Por quê? Porque as oportunidades divinas, elas exigem uma mentalidade apropriada da nossa parte. Então Deus dá a oportunidade para nós, mas se nós não temos uma mentalidade apropriada para essas oportunidades, nós não vamos ver essas oportunidades. A nossa mentalidade, a nossa maneira de ver a vida, pode ser um impedimento para aproveitarmos as portas que Deus abre na nossa vida. Então nós precisamos adotar uma mentalidade certa. Esta mentalidade que nós necessitamos, ela vai implicar pelo menos 3 implicações muito claras, na maneira como nós vamos enxergar a vida, na maneira como nós vamos enxergar a nós mesmos e na maneira como nós vamos olhar as nossas escolhas, que nós vamos ter que fazer. E aqui, uma informação a vocês: os estudiosos da mentalidade e habilidade humana de navegar nas diversidades da vida, eles concluíram que os seres humanos, eles são, pode ser assim, divididos em 2 tipos de pessoas, 2 tipos de mentalidades, que são quase opostas entre uma e outra. O primeiro tipo, que eles denominaram de mentalidade fechada. Mentalidade fechada. Vença comigo esse momento aqui de informação para que vocês acompanhem o desdobramento da palavra de Deus. Os indivíduos de mentalidade fechada, eles acreditam que a vida contém uma quantidade fixa de dons e talentos. Então assim, Deus me deu esse talento e esse dom. Eu não posso fazer nada além desses talentos e desses dons. Eles acreditam que o valor pessoal de uma pessoa depende do nível de quantidade de talentos e dons que ele tem. Então eles acreditam que o seu procedimento frente às oportunidades depende dos talentos que eu identifiquei, que eu creio que possui. E eles acreditam que, então, nosso desempenho, eu não vou poder aproveitar as oportunidades de maneira nenhuma, porque eu não tenho os talentos necessários, eu não tenho os dons necessários. Eles não acreditam que Deus agrega, junto com as oportunidades, os recursos que ainda nós não vimos, os recursos que ainda nós não percebemos, ou que nós julgamos que nós não tenhamos, ou que então que a gente acha que é necessário e que, portanto, eu não posso entrar nessa porta. Nesse caso, aquilo que eles chamam de talentos, aquilo que eles chamam de dons, acabam limitando essas pessoas de entrar numa porta, de aproveitar uma oportunidade. A pessoa da mentalidade fechada, ela ignora o potencial intacto, ela só acredita naquilo que ela está vendo naquele momento, que está sendo percebido por ela. Para essas pessoas, o ato de agarrar novas oportunidades é, na maioria das vezes, algo a evitar. Porque todas as vezes que se apresenta um desafio, ela julga assim que o seu valor pessoal está correndo perigo, porque os seus dons e talentos não corresponde com aquela oportunidade, não corresponde com aquela porta aberta, e se eu entrar eu vou fracassar. Então essas pessoas, elas se julgam desapropriadas, elas se julgam incapazes, e quando nós agimos assim com esta mentalidade, nós estamos organizando a nossa vida de modo que sempre nós tenhamos que sair bem, e em consequência disso, nós nos tornamos pessoas dominadas pelo medo. O medo de fracassar, e eu vejo que esse é um assunto que o Espírito Santo está querendo tratar.
Há pessoas que estão aqui vivendo a vida, mas têm medo de fracassar. E por isso, não é que perdem as oportunidades de Deus, elas não estão vendo as oportunidades de Deus, não estão vendo o plano de Deus. E por que elas têm medo de fracassar? Elas temem cometer erros. Isso nos leva a valorizar demais o que as pessoas iam pensar sobre nós. Mas se eu fizesse isso e não desse certo, o que eles vão pensar de mim? O que eles vão dizer a mim? Então elas se rendem em comparação, porque eu não tenho isso, aquela pessoa tem. É aquela pessoa que é dessa oportunidade. Você já não viu isso? Pessoas que dizem: fulano, fiquei pensando em você. Se você estivesse lá, você tinha agarrado aquela oportunidade. Aquela pessoa não vê, porque eu não tenho os dons, eu não tenho os talentos. E elas se rendem também à aprovação alheia. Por isso, pessoas de mentalidade fechadas, comumente elas desperdiçam as oportunidades, elas resistem de entrar por uma porta que Deus abriu, e por isso elas não descobrem o potencial intacto que Deus deu àquela pessoa, que Deus colocou em nós. Agora, o segundo tipo das pessoas são chamados pelos estudiosos de mentalidade aberta. Mentalidade aberta. As pessoas da mentalidade aberta, elas acreditam que o importante não é a capacidade bruta, não é a totalidade dos dons, não é a totalidade dos meus talentos que eu tenho, não é. Para essas pessoas de mentalidade aberta, o que conta é o crescimento, é que elas estão crescendo, é que ela pode crescer. O que importa para as pessoas de mentalidade aberta é descobrir na prática o potencial que está dentro dela, que Deus colocou, que ela ainda não sabe o tamanho desse potencial, é onde que ele pode ir. Para essas pessoas da mente aberta, o crescimento, então, ele é sempre possível. E aí, então, o comprometimento com o crescimento para essas pessoas implicam em aceitar desafios, de modo que o objetivo não está em tentar parecer-se mais inteligente, ou mais competente, ou mais talentoso, ou com mais dom do que os outros. O objetivo é crescer, indo além de onde aquela pessoa se encontra hoje. Para esses, elas não olham o fracasso como uma ameaça. Para as pessoas da mentalidade aberta, o fracasso, embora não seja planejado, ele pode ser indispensável, porque através dos fracassos, essas pessoas entendem que elas podem colher ensinamento, que elas podem tirar lição, que elas podem agregar práticas. Nós podemos ver o exemplo de tantos homens como Thomas Edison. Quando perguntaram para ele: você já tentou 1000 e tantas vezes para inventar a lâmpada? Ele não consegue. Então agora você vai parar? Não, eu já sei mais de 1000 maneiras como não funciona. Estou mais perto da coisa certa. Mentalidade aberta. Ele não olha o fracasso para desistir, mas como tentativa de acerto. Não é que eles planejam o fracasso, não é isso. É que as pessoas de mentalidade abertas, elas olham para as ações da vida como tentativa de acerto. Como tentativa de acerto. Por favor, eu peço a você neste momento que não pense que a minha fala, que eu estou discursando aqui, pregando aqui neste momento, tentando dizer que você pode brincar com a sua vida, que você não precisa caprichar nas suas escolhas. Não veja isso, irmão e irmã, por favor, como estímulo de não levar em conta as consequências das nossas ações precipitadas e imprudentes. Mas também eu quero desafiar a você a olhar para as oportunidades de Deus como tentativa de acertar. E eu vejo que posso acertar, eu vejo que posso ir mais longe, eu vejo que posso crescer, eu vejo que os meus dons e os meus talentos não precisam me limitar, porque eu tenho um Deus maior do que os meus dons, do que os meus talentos, do que as minhas aptidões. Ele pode me capacitar. Em última análise, pessoas da mentalidade aberta acreditam que a fé em Deus proporciona a base para elas crescerem. Isso faz uma grande diferença na questão da aceitação do valor pessoal. Esta postura da aceitação do valor pessoal, reforçada pelo fato que elas acreditam que são amadas por Deus, leva aquela pessoa a entrar pelas portas, crendo que com Deus não há impossível, com Ele eu posso, em nome do Senhor Jesus. Então, pessoas de mentalidade aberta, elas acreditam que a razão de se manter aberto para o futuro é que Deus já está no futuro. Ele já está lá. Ele está me convidando. Elas olham para a vida assim, como Deus estivesse dizendo assim: Jacó, venha,
você pode realizar grandes coisas. Eu sou aquele Deus que diz para você: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Venha, Jacó, eu sou aquele Deus que vai além do que você pode imaginar. Então elas olham para isso, com base na fé, elas entram nas portas que Deus abre, crendo que não é o talento, que não é o dom, mas é o Deus que criou nela um poder intacto, um potencial intacto, que ela possa ir adiante. E isso basta. Pessoas de mentalidade fechada, ela temem as oportunidades divinas, por medo do fracasso. Pessoas de mentalidade aberta se deslumbram com as novas oportunidades e com o futuro, porque elas acreditam, Deus faz parte do futuro, Ele está lá. Portanto, se você deseja aproveitar as oportunidades divinas, você precisa escolher ser uma pessoa de mentalidade aberta em relação a Deus, ao potencial que Deus colocou dentro de você, que é intacto, que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar. Essa pessoa que você vê no espelho não é toda a verdade. Tem um potencial que Deus colocou dentro de você, que Ele está desafiando você. Então, nós temos que acreditar nesse potencial intacto que Deus nos deu quando nos criou. Nós temos que acreditar e crescer. A mentalidade de portas fechadas, preste atenção, ela pode ser disfarçada pela prudência, ou então pelo bom senso. Mas, na realidade, na maioria das vezes, a mentalidade fechada, ela é uma recusa de confiar em Deus, baseados no medo de falhar. A mentalidade de portas fechadas, usando um quadro bíblico para os irmãos compreender, é mais ou menos parecida com os irmãos de Davi, dizendo para Davi, para ele não ir guerrear contra o Golias. A mentalidade de portas fechadas é a mesma coisa dos israelitas, quando foram lá os vigias, quando foram lá os sondadores, aqueles que foram investigar a terra, e voltaram dizendo para o povo de Israel: nós não devemos atravessar o Jordão, nós não devemos ir conquistar essa terra, nós somos como gafanhoto perto deles, vamos voltar para a escravidão, vamos voltar para o Egito. A mentalidade portas fechadas é como um jovem rico decidindo que ser discípulo de Jesus seria muito bom, mas é muito caro ser discípulo do Senhor Jesus. A mentalidade de portas fechadas somos nós todas as vezes que nós escolhemos acumular riqueza em detrimento da generosidade. A mentalidade de portas fechadas sou eu quando eu afirmo que acredito em Deus, mas quando Ele me diz vá, eu fico. E aqui, por favor, considere esse momento do nosso culto. Quantas vezes Deus diz para você vá, e você diz: não, Senhor, eu fico, eu não tenho talento, eu não tenho dons, eu não tenho capacidade, ignorando aquele talento, aquele potencial intacto que Deus colocou dentro de você. A mentalidade de portas fechadas parece segura, mas ela é perigosa por um único motivo: ela coloca Deus para fora. Ser uma pessoa de mentalidade aberta significa, portanto, adotar um conjunto de disciplinas e práticas que nós aceitamos e partir para as oportunidades divinas e entrar por essas oportunidades divinas regularmente e independente, se nós nos sentimos prontos ou não. Isso nos arremete, irmãos, ao momento da nossa mensagem, que eu julgo muito importante. Por quê? Porque as oportunidades divinas, elas exigem também nossa disposição. Elas exigem que nossa mente seja aberta para vermos o potencial intacto de Deus que ainda nós não sabemos. Mas ela tem que ter a nossa disposição. Porque prontas ou não, as pessoas de mentalidades abertas, elas sempre estão dispostas, elas estão disponíveis para ir. E aqui, irmãos, eu tenho que reconhecer, é claro que novas oportunidades, que o desconhecido, ele sempre vai nos assustar. Portas fechadas assustam menos. Vocês podem ver isso. Se você está numa casa e você for um cara medroso que nem eu, meu Jesus do céu, nunca vi ninguém tão medroso que nem eu. Ficar sozinho numa casa, gente, botar uma cadeira, uma mesa na parede, tudo quanto é coisa. Mas quando você está naquele lugar fechado, você tem a sensação que está seguro. Mas não é verdade, isso não é verdade. Então, é do ser humano, ao fazer escolhas importantes, assumir um emprego, por exemplo, mudar de casa, iniciar um relacionamento, ter um bebê,
querer saber de antemão onde é que nós estamos nos metendo. Nós queremos saber disso. Mas o fato é que nós nunca sabemos. Nós podemos planejar. Por exemplo, hoje à noite, minha esposa disse que vai fazer uma pizza de frigideira, porque a massinha é bem fininha. Ela vai abusar na cebola, vai usar um pouco de atum de latinha, uma receita para vocês, vai fazer na frigideira porque é rápido, não vai pesar no meu estômago, vai contribuir com o meu controle de carboidrato. E eu estou planejando chegar em casa, sentar à minha mesa, segurar a mão da minha esposa, agradecer, mas eu não sei. Eu posso até planejar, como diz a Bíblia, que o planejar é do homem, o executar é de Deus. De fato, nós nunca sabemos o que está à nossa frente. E não sabemos, pois nem a vida, nem Deus nos dá um plano detalhado de tudo que vai acontecer conosco nos próximos minutos da nossa vida. Isso é uma coisa muito boa, que eu acho muito bom, que Deus não deixa de saber isso. Imagine se nós soubéssemos onde é que a vida está nos levando. Simplesmente nós não queremos continuar na vida. A gente ia querer fugir da vida. A verdade sobre estar pronto é que nunca nós estaremos prontos. Nós nunca saberemos se nós estamos prontos. Porque a falta de disposição, ou o medo de se dispor para as novas oportunidades, elas estão relacionadas com uma síndrome chamada a síndrome da incapacidade de se lançar. Então, as pessoas muitas vezes têm medo de enfrentar as portas abertas porque elas temem ser libertas da dependência econômica. Elas temem enfrentar a necessidade da escolha vocacional. Elas temem correr riscos nos relacionamentos porque não se sentem prontas para serem aceitas ou para serem rejeitadas. Elas temem se lançar nas oportunidades de Deus bem à sua frente. E como nós vemos, o medo de fracassar paralisa esta pessoa. E eu vejo que aqui é o momento de Deus. O medo tem paralisado você. Eu tenho medo de ser rejeitada. Meu pai já não me aceitou, minha mãe já não me aceitou. Eu tenho medo. E se eu for aceita, e depois eu não vou poder cumprir aquela expectativa do outro? Quem sabe profissionais aqui competentes, que estão paralisados pelo medo. Esse é um momento de libertação no nosso culto, que o poder do Espírito Santo está agindo, falando com você. Você percebe o que Deus está falando? A síndrome da incapacidade de se lançar transforma as pessoas em pessoas do eu fico, ao invés das pessoas do eu vou, porque erroneamente acham que só deve agir se elas estiverem prontas. Mas qual que é a verdade, irmãos e irmãs, que Deus está destacando no nosso coração aqui hoje? A vida sempre nos dirá: estejam vocês prontos ou não, aqui vou eu. Você está pronto ou não, aqui vou eu. Eu quero que você pare neste momento e considere esta frase. Eu quero que você considere esta frase. A vida sempre está dizendo, você se sente pronto ou não, o negócio que está acontecendo, porque a vida, ela está em movimento. E por isso a vida, ela exige atitude. A atitude, ela exige ação. A ação envolve escolhas. E escolha envolve riscos. Correr risco é sinal de estar vivo. Eu quero repetir essa sequência, porque eu creio plenamente que Deus está falando de maneira muito clara aqui, muito clara ao nosso coração, que eu quero que você, por favor, preste atenção a esta verdade. A vida, ela está em movimento, e isto exige atitude do meu coração. Atitude exige ação, ação envolve escolhas, escolha envolve correr riscos. Correr risco é sinal de estar vivo. Eu sempre falo, meu pai fala comigo: filho, você está viajando, que negócio de avião, está caindo muito avião. Eu falei: pai, qual que o senhor prefere? Seu filho morreu dentro de um avião, ou então ele caiu da carroça, quebrou o pescoço. Pai, pensa comigo, pai, não é mais bonito? Foi um acidente aéreo drástico, morreu, poxa vida, o cara estava dentro do avião, caiu de cima da cadeira, bateu a cabeça na quina da porta. O pessoal fala: mas que pastor azarado, hein? Eu estou brincando com isso, irmãos. Está comprovado que é maior o número de pessoas que morrem por acidentes domésticos do que acidentes aéreos. A vida envolve risco.
A vida não espera a gente estar pronto. Cada um de nós precisamos nos dispor. Cada um de nós temos que nos lançar. As oportunidades exigem disposição. A vida, as oportunidades, os desafios, os relacionamentos, mais tarde a velhice, o fim e a morte, todos esses eventos, os eventos da vida, têm um jeito de dizer: quer você esteja pronto, quer não, aqui estou eu. Você acha que a morte vai chegar na sua casa e vai dizer assim: está pronto aí? Não, me dá mais um tempinho. Eu admito que existem algumas pessoas que Deus até manda um aviso. Primeiro, segundo, terceiro, o cara não escuta. Mas olha, irmãos, isso daí não é regra. A morte não pergunta se nós estamos prontos ou não. Ela chega: aqui estou eu, aqui estou eu. Por favor, não compreenda que eu estou aqui desprezando a necessidade da preparação. Eu acredito que a preparação precede a realização. Todavia, se preparar é diferente de sentir-se pronto. É diferente de sentir-se preparado. Sentir-se pronto não é um critério básico para definir os lugares para onde nós vamos, para as oportunidades que nós vamos adentrar, para as portas abertas que Deus está dando para nós. Não é critério básico para você entrar nas portas que Deus abre e se sentir pronto. Eu não me sentia pronto quando Deus abriu a porta do chamado para mim. Eu não me senti pronto quando Deus me levou para um seminário para estudar teologia. Eu não me sentia pronto quando Deus abriu a porta do casamento para mim. Eu era um menino de 22 anos, casado com uma menina de 16. Eu não me sentia pronto quando Deus abriu a porta do ministério e me tornei pastor dessa igreja com 22 anos. E eu não me sentia pronto quando Deus abriu a porta da paternidade para mim com 23 anos para 24 e nasceu Rebeca. E eu não me sentia pronto quando Deus abriu a porta para eu ser um avô. Sentir-se pronto não é critério básico para entrar nas portas que Deus abre. Tive uma visita de um missionário que me conheceu quando menino, em 69. E ele estava falando que quando cheguei no seminário no ano de 77, eu não sabia que tinha esse comentário. E foi bom que eu fiquei sabendo agora com 60 anos. E ele estava dizendo para mim disse que eles comentavam entre os missionários. Olhava bem para mim e disse: gente do céu, isso aí não vai dar nada. Nós não estamos perdendo nosso tempo com esse menino? Investindo nossos recursos neles, não vai dar nada. Não vai dar nada. Glória a Deus que eu não acreditei nisso. Glória a Deus que eu não acreditei que eu não tinha talento, que eu não tinha dom. Glória a Deus que acreditei que eu tinha um Deus maior do que talento e dons. Porque eu acreditei num Deus que abre porta e que Ele vai agregando as coisas que nós precisamos durante a entrada daquela porta que Ele nos abriu. O que Deus faz? Deus diz: eu coloquei diante de você uma porta aberta. E não, eu coloquei diante de você um roteiro acabado. Eu quero que você pense comigo nessa frase. Quem sabe a pessoa que estão dizendo aqui: mas eu não sei o que vai acontecer. Ele diz: não é um roteiro que eu prometi para você. É uma porta aberta. É uma oportunidade. Uma porta aberta é um começo. Uma oportunidade, ela não tem um fim garantido. Não é um trailer do que vai acontecer. Entrar por ela é possível pela fé em Jesus. É possível pela fé em Deus. O sentir-se pronto é algo superestimado pela incredulidade humana. Deus está em busca de nossa obediência. Deus está em busca da nossa disposição. Quando o Senhor levou o povo de Israel para a terra prometida, e Ele disse para o povo, para Josué: atravessa o Jordão. Ele deu ordens bem claras: você pode entrar na água do Jordão. O Jordão não vai se abrir se vocês não entrarem na água. Se Josué estivesse aguardando uma confirmação celestial que o Jordão ia se abrir, ainda eles estariam parados na margem do Jordão. Eles tiveram que transpor a porta. Eles tiveram que entrar na oportunidade. Eles tiveram que chegar aos joelhos e o Jordão se abriu. Eles tinham que entrar pela porta aberta. Eles tinham que aproveitar a oportunidade de Deus. Então preste atenção nesta verdade: a fé cresce quando Deus diz a alguém vá e a pessoa diz sim. Não está ardendo no seu coração?
Você não percebe claramente que o que eu estou dizendo, o Espírito Santo está confirmando com situações da sua vida? Você não consegue ver que o Deus da oportunidade está aqui falando conosco? Ele está dizendo, você vai abrir a sua mente para ver o potencial intacto, você vai abrir o seu coração e se dispor para ser a pessoa do eu vou ao invés do eu fico. Tua fé vai crescer quando você for. Deus está em busca de nossa obediência. Deus está em busca da nossa disposição. Sentir-se pronto não é o critério básico para entrar nas portas que Deus abre. Talvez, irmãos, a maior porta aberta, a maior oportunidade divina apresentada na Bíblia, talvez seja aquela que está citada em Mateus capítulo 28, quando Jesus, ele manda os seus discípulos partirem para mudar o mundo. Se vocês vão fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ali havia dois problemas quando Jesus abre essa porta. O primeiro é que Jesus só tinha apenas 11 discípulos. 11 discípulos. Eles eram pessoas que eles não eram número suficiente para mudar o mundo com 11 pessoas. Contudo, não se tratava apenas do fato de que eles, por eles estarem num número que não era suficiente. A Bíblia também diz que quando esses discípulos viram Jesus, como diz o Mateus capítulo 28, versículo 17, quando eles viram, quando alguns viram, adoraram, viram Jesus, adoraram. Mas veja, dos 11 tinha quem duvidasse. Olha bem esse texto. Jesus disse assim, vocês vão mudar o mundo. Quando viu Jesus, eles adoraram. Já era depois da ressurreição. Mas teve um grupo que duvidaram. Como nós vemos aqui, o primeiro problema tem a ver com quantidade. E o segundo problema com qualidade. Não parece igreja isso? Nós não temos pastores suficientes, nós não temos o número suficiente, nós não temos os ministérios suficientes. E nós não temos a qualidade suficiente. Eu não estou pronto, eu não me sinto pronto. Jesus não tinha discípulo em número suficiente e aqueles que ele tinha não acreditavam o bastante. Este era o grupo que Jesus escolheu para mudar o mundo. Veja que Jesus não chega e diz para o discípulo, muito bem, vocês que acreditaram em mim, não são todo mundo, então vamos fazer o seguinte, o número não é suficiente, vamos conseguir mais pessoas. Veja que Jesus não diz assim, vamos cuidar desse negócio da qualidade da fé de vocês estão duvidando por coisa tão pequena. Não, o que Jesus disse? Simplesmente ele disse, vocês vão fazer discípulo, vocês vão fazer igreja. Nós cuidaremos dessa questão da fé e do número de vocês quando vocês estiverem cuidando da questão da obediência. Eu estou enviando vocês pronto ou não? Percebe o que Deus está falando aqui? Deus, Ele não está preocupado com o número de capacidade tua ou com a sua preparação. Ele está procurando a sua disposição, a sua disponibilidade. Na Bíblia, quando Deus chama alguém para fazer alguma coisa, nunca tem um texto dizendo que a pessoa diz, eis-me aqui, eu estou pronto. Eu sou o cara, o senhor escolheu certinho, era eu que o senhor estava precisando. Você nunca encontra isso na Bíblia. Deixa eu dar alguns exemplos, para os irmãos fundamentarem isso, para vocês verem como que as oportunidades de Deus levam em conta o potencial intacto que Deus colocou dentro de nós. Abraão, primeiramente. Qual foi o questionamento de Abraão? Em Gênesis capítulo 17, versículo 17, ele diz assim, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Deus disse para si, você vai ser pai da multidão. Ele olhou bem para si, Senhor, desse mato não sai coelho. Aqui não dá mais, Senhor. Poderá um homem de 100 anos ainda gerar um filho, Senhor? Ele não se sentia pronto. E a história comprova, sentindo pronto ou não, Deus fez de Abraão o pai de uma multidão. Veja, Moisés é um outro exemplo nosso. Será que um homem preparado no palácio de Faraó, o lugar mais importante do mundo daquela época, não se sentiria preparado para a tarefa que Deus deu a ele de tirar o povo do Egito e levar para a terra da Canaã? Veja o que Moisés diz quando estava frente à oportunidade que Deus dava para ele. Olha, Êxodo capítulo 4, verso 10. Nunca tive facilidade para falar, eu não consigo falar bem. Moisés não sentia-se pronto.
Sentir-se pronto não foi um critério balizador para Deus usar Moisés. A história comprova. Moisés se tornou a lenda que nós temos hoje, mas ele não sentia-se pronto. Gideão, um juiz que libertou o povo israelita de um período de escravidão. Veja qual é a reação desse valente guerreiro quando Deus fala com ele que ele seria o libertador. Em Juízes capítulo 6, versículo 15, ele diz assim: como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Gideão não se sentia pronto. Sentir-se pronto não foi um critério balizador para Deus usar Gideão. Gideão se tornou o cara que nós sabemos, o libertador tremendo. E o profeta chorão, o tal do Jeremias, um homem que chorou pelo sofrimento do povo de Israel. E vocês que passam pela rua, vê o sofrimento do meu povo, ele falando do sofrimento do povo. E Jeremias, esse profeta, quando Deus falou para ele que Deus tinha chamado ele, qual foi a resposta, qual foi a reação de Jeremias? No capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: soberano Senhor, eu ainda sou muito jovem, eu não passo de uma criança, diz a continuidade do texto. O Jeremias não se sentia pronto. Sentir-se pronto não era um critério balizador para Deus usar Jeremias. A história comprova isto. Isaías é um outro profeta. Isaías, que se tornaria o profeta messiânico, que viu Jesus antes dele nascer. Um homem que viu o descer do Espírito Santo. Mas quando Deus o chamou, em Isaías do capítulo 6, no versículo 5, ele diz assim: ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros. Veja, como nós vemos, as pessoas que aproveitaram as oportunidades divinas, escute isso, irmão e irmã, elas não se sentiam prontas. Elas eram confusas demais, fracas demais, algumas delas velhas demais, outras se sentindo jovens demais, pecadores demais, perigosos demais, ricos demais, pobres demais, sem bagagem para aquilo. Elas não se sentiam prontas, mas Deus abençoou poderosamente, porque elas aproveitaram as oportunidades divinas. Deus nos diz o que Ele sempre disse, e o que Jesus afirma aos seus discípulos: prontos ou não, vão. A verdade, irmãos, é que você não sabe o que consegue fazer até que de fato você começa a fazer pelo poder do nome do Senhor Jesus. O sentir-se pronto virá mais rápido se você estiver se mexendo. Se você esperar para se mexer até estar totalmente pronto, você vai esperar até morrer. Jesus não diz: vá porque você está pronto. Ele diz: vá porque eu vou estar com você. Esta é a verdade. Não é uma questão de você estar pronto, é que eu vou estar com você. Foi isso que Jesus disse: vão e façam discípulos. E ele termina dizendo: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. O que importa não é sabermos se estamos prontos. O que importa é que Deus está pronto. O que importa é que nunca vamos saber se nós estaremos prontos, mas Deus se encarrega disso. Por isso, não despreze as oportunidades divinas. Deus diz: eis que coloquei diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar. E Deus está perguntando aqui: você vai transpor o limiar desta porta? Você vai agarrar essa oportunidade crendo que aquilo que for necessário, eu vou suprir. Eu quero que você feche os olhos neste momento. Pai Celestial, eu oro por essas pessoas. Peço que o Teu Espírito Santo gere, ó Deus, esse conjunto de disciplina. Leve essa pessoa, Senhor, a ver que não é uma brincadeira viver a vida assim, Senhor. Não, mas é com base, Senhor, naquilo que nós conhecemos do Senhor. Nós podemos olhar as portas e ver as portas que o Senhor está abrindo. Ó Deus, que esta pessoa seja disponível, que ela não seja dominada pelo medo. Livra essa pessoa da comparação. Livra essa pessoa, Senhor, da necessidade de ser aprovada por uma outra pessoa, mas que ela seja aprovada por Ti, que ela creia no Teu poder. É a minha oração. Missionária Central de Maringá.